Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo de Oliveira do seu canal English for Dreamers para a gente falar um pouquinho de inglês e hoje para a gente falar de problema e solução. Como assim, Haroldo? Problema e solução? Gente, vamos combinar uma coisa? Ter o inglês hoje é um problema ou uma solução? Não ter o inglês é um problema ou uma solução? Não entender, não falar, não escrever, não interpretar, etc. O que vocês acham? Hoje, você que está numa multinacional, que precisa do inglês, que pode ser ou promovido ou pode viajar, ou pode até morar em outro país, se for o caso, se for interessante para a empresa e para você, tá? Ah, você tem um problema então. Caso você não tenha emprego, carreira, multinacional, viagem, diversão, por que não? Né? Receber um estrangeiro na tua empresa, atender um paciente. Gente, eu também sou profissional de saúde. Aqui eu dou aula de inglês. Mas eu sou profissional de saúde, eu já atendi paciente estrangeiro. E chegou num determinado serviço de atendimento, não tinha ninguém para atender que falasse inglês. O paciente estava com uma dor horrível, lancinante, uma dor absurda. E imediatamente eu fui indicado por falar inglês. Obviamente um atendimento com um valor agregado maior. E se você tem o inglês no seu currículo, você automaticamente é candidato a um salário maior, a um cargo melhor. Há mais responsabilidade? Sim, mas também a se destacar mais no que faz. Não tem a menor dúvida, tá, pessoal? Então, como é que isso pode atrapalhar a tua vida? Será que atrapalha não ter o inglês? Atrapalha, né? Como eu já falei, se você estiver numa multinacional, eu quero ser promovido, eu quero viajar, talvez até morar em outro país, se for do interesse da empresa e do seu interesse também, por que não? Não ter o inglês é complicado. Como é que você tentou resolver esse problema? Você já tentou resolver esse problema? Você entrou em cursos de inglês onde você assistia aula uma vez por semana, 2 vezes por semana? Dá para imaginar você no intercâmbio, por exemplo? Saiu daqui, foi para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, fez um intercâmbio. Imagina você entrando em contato com as pessoas uma vez por semana. E o resto da semana todo você fica no teu quarto ou no hotel ou na casa de uma família, enfim. E não fala com ninguém. Já pensou que fracasso que ia ser esse intercâmbio do ponto de vista de interação e do ponto de vista do aprendizado da língua? Então, fazer curso de inglês uma vez por semana ou 2 vezes por semana é uma coisa meio que você vai demorar muito mais para aprender, vamos combinar. Entre alguns cursos de inglês que eu fiz um Junior College, uma espécie de Junior College. Numa universidade mormon nos Estados Unidos, eu fiz online um curso chamado Pathway, onde a gente praticamente ficava de domingo a domingo estudando inglês, porque você imagina os horários das aulas de segunda a sexta, mas o tempo gasto para realizar todas as tarefas, inclusive redação, inclusive matemática, né? Na verdade, eu estudava matemática, religião e inglês nesse curso de inglês, por 1 ano e meio. Depois eu fiz mais 1 ano e meio em Idaho, nos Estados Unidos. Foi maravilhoso, maravilhoso, porque eu saí muito confiante. A sensação de confiança que eu tive foi extraordinária. Depois eu comecei a dar aula, depois as pessoas começaram a me convidar, depois comecei a dar aula particular. Hoje eu tenho um aluno nos Estados Unidos e estou passando aqui para vocês a minha experiência. Então, gente, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu penso que se você passou boa parte da sua vida estudando, tentando resolver o problema de falar, de interpretar, de escrever em inglês, você deve experimentar uma coisa nova. Você deve experimentar algo com mais frequência. Você deve experimentar, por exemplo, uma aula de gramática, que mesmo que você esteja no inglês básico, você vai entender uma aula de gramática praticamente toda em inglês. E você vai entender. Você vai ouvir e não vai ouvir com dificuldade.
Você vai ouvir e vai começar a treinar o teu ouvido, mas numa frequência maior. Aliás, a própria aula de gramática em inglês já é algo para treinar o teu ouvido. É algo para você começar a articular frases e ouvir de mim, professor, articulando frases, contextos, etc., em inglês, numa aula de gramática, a mais simples que seja. Tá, pessoal? E eu garanto para vocês que isso funciona, funcionou para mim. É científico, se você aumenta o número de vezes em que você pratica determinada coisa, você passa a ser um mestre, um expert naquilo que você está fazendo. Se você está fazendo isso por 60 dias, você incorpora isso para você de uma forma dificilmente você larga. Se você incorpora isso por 180 dias, meu caro, muito dificilmente você deixa de fazer aquele hábito, deixa de cumprir aquela tarefa, deixa de chegar no seu objetivo em 180 dias, que é estudar, revisar, interpretar, escrever, falar, etc. Até que ao longo de muito pouco tempo você vai estar fluente. Você vai adquirir um número tal de palavras no teu vocabulário que você vai se sentir seguro. Claro que uma palavra ou outra você não vai saber. Claro que se começar a falar, se tiver uma conversa com alguém que não seja do teu métier, do teu ramo de atividade, do teu ramo de trabalho, pode ser que você precise aprender. Eu já dei aula para farmacêutico. Eu já dei aula para adolescentes. Eu já dei aula para os mais diversos tipos de pessoas, secretária bilíngue, secretária da CPFL aqui perto de Campinas, enfim. E as pessoas têm idades diferentes, objetivos diferentes, necessidades diferentes. Ok, pessoal? Então, se você quer falar comigo, vai aqui na descrição, vê o meu contato, posta o teu comentário, se inscreve no canal, toca no sininho, enfim, faz tudo que você tem que fazer aqui no YouTube, que todos vocês já sabem, e entre em contato comigo, vamos conversar, vamos bater esse papo, ok, pessoal? E vamos aprender inglês. Vamos colocar isso como projeto aqui para 2024, para no final do ano você já tá craque, ok? Tudo de bom e até mais.